Fala aí, humilhadores, beleza? Vamos voltar aqui, dando sequência, finalmente, né? A nossa aulinha de enzimas. Tava sem tempo, tava enrolado, agora vamos dar um gás nesse negócio. Se eu não me engano, a gente parou aqui nesse slide. Vamos continuar então aqui. Esse outro slide é praticamente a mesma ideia, pessoal, do que a gente viu anteriormente. Então, se quiser dar uma pausa aí, dar uma olhadinha aqui nesse slide para você conseguir fagocitar melhor. Mas chama que vem aqui no próximo. Vambora. Seguinte, esse gráfico aí, o que ele mostra pra gente? Ele está mostrando justamente a relação da atividade de uma enzima em função da concentração do substrato. Ou seja, ele mostra a velocidade de uma reação de um sistema que tem enzimas relacionando com a concentração do substrato naquele sistema. Só para te dar uma ideia mais clara, nesse sistema você tem temperatura fixa, temperatura ideal da enzima fixa, pH ideal da enzima fixo e um número de enzimas também fixo. Depois a gente fala um pouco mais sobre esse lance do número de enzimas. Vamos supor então que a gente tem aí 100 enzimas naquele sistema. Beleza? Show! Se nós não dermos para aquele sistema nenhum substrato, olha lá, concentração de substrato zero, teremos alguma velocidade da reação? Não. Então, se a concentração de substrato é zero, a reação também tem velocidade zero. Nada mais natural. Porém, conforme nós vamos aumentando a quantidade de substrato que é dada ao sistema, a gente percebe que a velocidade da reação também vai aumentando. O que significa isso? A gente fornece mais reagente, a velocidade da reação aumenta. Porém, perceba só uma coisa, aqui tem rataria. Esse aumento da reação não é linear, então ele não aumenta como se fosse uma reta. Ele aumenta com um padrão aqui, ó, com uma curva, e essa curva ela vai estabilizando conforme você vai aumentando a concentração do substrato que é oferecido. E aí que está a grande sacada. Por que isso acontece, né? Vamos imaginar aqui então o seguinte, vamos imaginar que a gente tem nesse sistema 100 enzimas, beleza? E cada enzima tem um tempo intrínseco para fazer um reagente virar produto. Então, digamos que, sei lá, esse negócio aqui é o reagente, né? Eu tenho um tempo, eu sou uma enzima, eu tenho um tempo para me ligar àquele reagente e fazer esse reagente virar produto. Então, digamos que no nosso exemplo aqui, uma enzima leva 1 segundo para fazer um reagente que se liga a ela virar produto. Se nós temos aqui nesse sistema 100 enzimas, a velocidade máxima possível seria qual? 100 produtos por segundo, certo? 100 enzimas, cada uma faz 1 por segundo, então a velocidade máxima seria 100 produtos por segundo. Se não tem nenhum reagente, não tem nenhuma reação. Conforme nós vamos dando mais reagente, né, 10, 20, 30, 40, 50, a velocidade da reação vai aumentando. Porém, chega um certo momento, né, com uma certa quantidade de reagente, que por mais que a gente aumente a oferta do substrato, a velocidade da reação é máxima e não aumenta. Então, por exemplo, se nós fornecemos para esse nosso sistema 200 reagentes, a velocidade máxima vai ser qual? 100 produtos por segundo. Se nós oferecermos 500 reagentes, a velocidade máxima vai ser qual? 100 produtos por segundo. Ah, então fornece logo 1000, 100 mil. Beleza, pode dar 1 milhão, infinitos substratos. Não vai mudar a velocidade máxima, vai continuar sendo 100 produtos por segundo. Por que isso acontece? Porque nesse ponto onde a enzima não consegue dar mais conta da quantidade de substrato que tem no sistema, a gente usa um termo, dizemos que elas estão saturadas. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, esse ponto mais ou menos, né, é o ponto onde a velocidade da reação já está constante. Olha lá. O que significa isso? Essa reação está saturada, as enzimas desse sistema, dessa reação, estão saturadas a partir dessa concentração de substrato aqui. Sei lá, digamos que seja 6. Então, por mais que a gente dê mais de 6 substratos em termos de concentração, a velocidade da reação aqui continua constante. Por quê? Porque as enzimas aqui estão saturadas. Então, de acordo com o nosso exemplo das 100 enzimas, né, a gente tinha 100 enzimas. A partir de uma certa concentração de substratos, elas ficaram saturadas.
E por mais que a gente aumente a quantidade de reagente, a gente não consegue elevar essa velocidade. Só há uma forma de, nessa condição, aumentar a velocidade da reação. Seria colocando naquele sistema mais enzimas. Vem comigo aqui no próximo slide, olha só. Esse diagrama aqui, ele mostra para nós três situações. Uma situação 1 com 5 enzimas aqui e 2 substratos. Será que esse sistema aqui está saturado? Creio que não, né? A gente tem aqui uma quantidade de substrato menor que a quantidade de enzimas, então é difícil ele estar saturado. Seguindo aqui o nosso padrão, no segundo diagrama, na segunda imagem, talvez esteja saturado, mas talvez não. Tudo depende da capacidade que a enzima tem de converter o reagente em produto. Em qual velocidade que ela faz isso? Se for uma velocidade muito rápida, talvez ela não sature ainda. Porém, na terceira imagem aqui, é bem provável que elas se saturem, porque nós temos 5 enzimas e uma porrada de substrato. Seguindo o nosso padrão de raciocínio, digamos que cada enzima dessa daqui faça um produto por segundo. Qual seria a velocidade máxima que esse sistema aqui pode alcançar? 5 produtos por segundo. Então, por mais que a gente dê aqui 20 substratos, 50 substratos, 100 substratos, a velocidade máxima está alcançada e as enzimas estão saturadas. Aquele foi o ponto de saturação enzimática. E por mais que nós aumentemos a quantidade de substrato, não há condição de aumentar a velocidade máxima da reação. Só de uma forma, aumentando a quantidade de enzimas. Foi que foi? Então fagocita isso, humilhador. Quando um gráfico que relaciona quantidade do substrato, concentração do substrato com velocidade da reação, a partir do ponto de substrato em que a velocidade é máxima e constante, aquele é o ponto de saturação enzimática. Elas não conseguem dar conta da quantidade que tem de substrato ali. Show de? Beleza. Esse gráficozinho aqui é muito interessante, porque ele mostra para nós qual enzima tem maior grau de afinidade ao seu reagente. Nós temos aqui duas enzimas, a hexoquinase e a glicoquinase. As duas fazem a mesma coisa, se ligam com a glicose e com o fosfato e formam um produto chamado glicose 6-fosfato. Uma delas tem mais afinidade à glicose do que a outra. Dá para saber qual que é? Pô, não sei, irmão, não decorei esse negócio, não sei. Não precisa decorar nada. O gráfico mostra. Equipe humilhando. A enzima que tem mais afinidade ao substrato é aquela que consegue se ligar com mais facilidade a ele. E se ela faz isso, ela consegue alcançar a velocidade máxima da reação com concentrações de substratos menores. Ah, então tem uma rataria aqui. Sempre tem, né? Olha só a hexoquinase. A gente percebe que ela atinge a velocidade máxima e a partir desse ponto aqui fica constante com uma concentração aqui aproximadamente 5. Então com 5 milimolar de glicose ela alcança a velocidade máxima. Já a glicoquinase ela só alcança a velocidade máxima lá, quase com 15, ou seja, 3 vezes maior. Uma concentração de 3 vezes mais de glicose. O que significa isso? Ela tem uma afinidade menor ao substrato. Então esse gráfico é muito importante, porque ele também consegue mostrar qual enzima tem mais afinidade a um certo reagente, comparando uma com a outra, desde que seja o mesmo reagente. É aquela que vai alcançar o ponto de saturação com concentrações menores de substrato. Beleza? Ou você pode dizer que é aquela que atinge velocidade máxima mais rápido. Foi o que foi? Show de bolinha. Agora, em relação à cinética enzimática de reações e temperatura. A gente sabe que toda enzima tem pH ótimo e temperatura ótima. A temperatura ótima de uma enzima é aquela que a velocidade máxima do sistema vai ser, a velocidade do sistema vai ser máxima. Como é que a gente consegue ver isso em gráfico? Olha só. Esse gráfico aqui, nesse ápice da curva, a gente percebe que a velocidade máxima é alcançada daquele sistema. Porém, se nós repararmos bem, descendo aqui em relação à temperatura, a gente vê que na temperatura 30 a velocidade máxima é alcançada. Então esse é o ponto de temperatura ótimo. Se a temperatura for reduzida, a velocidade da reação cai. Certo? Estão vendo aqui. Se a temperatura for aumentada, a velocidade da reação também cai, mas por motivos diferentes. E quais seriam esses motivos? Vamos lá. Então, se nós reduzirmos a temperatura de um sistema, ou seja, colocar mais frio, a velocidade da reação vai diminuir porque a agitação molecular de enzima de substrato é menor. São menores.
Se enzima e substrato se agitam com menor grau, o choque entre os dois, que é o acaso, vai ser mais difícil acontecer. E se o choque for mais difícil acontecer, vai ser mais difícil fazer reagente virar produto. Então a reação se lentifica. Então quanto menor for a temperatura a partir do ponto ótimo daquela enzima, mais lenta a reação vai ser por menor agitação molecular. Foi o que foi? Beleza. Porém, se nós aquecermos a temperatura a partir do ponto ótimo, a coisa muda. As enzimas, a partir de um certo ponto ótimo térmico, se nós aumentarmos a temperatura, elas vão começar a sofrer o quê? Um processo de naturação. A gente vai começar a quebrar as ligações de hidrogênio e ligações bisulfito que mantêm a forma tridimensional de uma enzima ideal. E nós sabemos disso, não, melhadores. Se uma enzima for desnaturada, quanto mais desnaturada a enzima ficar, menor vai ser a sua capacidade de exercer a função original. Então a gente percebe aqui no gráfico que, olha só, na curva 55 aqui na temperatura, a curva é quase zero, porque a enzima desnaturou muito e pode até mesmo ter sido destruída. O calor foi tanto que isso foi capaz de quebrar as ligações peptídicas que unem os aminoácidos da enzima, que é uma proteína. Quebrando a ligação peptídica, aí não tem como fazer mais nenhuma reação, porque acabou a proteína. Então, fagocita aí. Reduzindo a temperatura a partir do ponto ótimo, reduz a agitação molecular, então a reação se torna mais lenta. Aumentando a temperatura, aumentamos a desnaturação proteica e a reação se torna mais lenta porque a enzima é desnaturada e perde a capacidade funcional. Show de bola? Maravilha. Agora, como é que é a relação ao pH? Né? É parecido, gente. Toda enzima tem um pH ótimo. E naquele pH ótimo, a velocidade da reação será máxima. Porém, qual é o voodoo aqui? O voodoo é que tanto abaixando o pH a partir do ótimo, quanto aumentando o pH, ou seja, tanto acidificando, abaixando o pH, quanto alcalinizando, aumentando, a enzima sofre de naturação. Vamos ver aqui exemplos então. Olha só, a gente tem aqui a pepsina, que é uma enzima que funciona no estômago, ptialina, que fica na boca, tripsina, que fica no duodeno. A gente percebe que a pepsina tem ponto ótimo de pH em torno de 3, olha lá, 2,7, 3. Acidificando para 1 ou alcalinizando em direção ao 6, a atividade da enzima reduziu. Por quê? Porque ela sofreu desnaturação, para menos ou para mais. Ptialina, pH ótimo, em torno de 7. Acidificando em direção ao 4, olha aqui a curva verde, desceu, reduziu a velocidade de reação. Desculpa, acidificando para o 4, desceu, porque desnaturou. Alcalinizando em direção ao 10, também desceu. Por quê? Desnaturou da mesma forma. A tripsina, ela é mais resistente. Como é que a gente sabe disso? Porque a atividade máxima dela tem uma faixa de pH maior. Você vê que ela fica no máximo ali, ó, desde o 8 até praticamente o 10. Então ela é mais resistente. Isso significa o quê? Que provavelmente ela tem a maior quantidade de ligações bisulfeto, que são mais resistentes à variação de pH e também temperatura, formando aí, né, a sua estrutura tridimensional. Mas não adianta. Mesmo se você acidificar a tripsina, por mais que ela seja resistente, ou se você alcalinizar o pH ótimo, ela vai desnaturar. Isso acontece com toda enzima. É só perceber que a velocidade da reação, ó, diminui também. Foi que foi? Beleza. Bom, agora vamos falar o seguinte, um outro tópico aqui bem importante, que é o tópico de inibição enzimática. As enzimas podem ser inibidas. Elas podem ter inibidores competitivos ou também podem ter inibidores alostéricos. O inibidor competitivo, ele pode ser do tipo reversível ou irreversível. Como assim? O inibidor competitivo, primeira coisa importante, ele sempre compete com o substrato original da enzima pelo sítio ativo. Então você vai ter uma enzima que tem uma certa forma, aonde um substrato original deve se ligar. O inibidor competitivo ele tem uma forma, né, tridimensional muito parecida com o substrato original. Então ele pode também se ligar nesse sítio ativo da enzima. Só que ele se liga e eventualmente se solta, porque ele tem uma constante dissociação. Ele fica um tempinho e se solta. Então essa enzima ela não para de funcionar. Então nesse caso, se ele se ligar e se soltar, ele é um inibidor reversível. E essa ligação dos reversíveis geralmente é feita por ligação de hidrogênio. Porque ela faz, desfaz,
e aí alguma hora ele solta e o original pode se ligar de novo. Show? Beleza. Então a reação seria retardada, porém não seria completamente inibida, porque a enzima continua lá funcionando. Já num caso de inibição irreversível, continua sendo competitiva, porém irreversível, esse inibidor pode se ligar no sítio ativo da enzima e criar ali uma ligação covalente. E quando isso acontece, essa ligação covalente ela não se solta, ela continua viável, e aí a enzima vai ficar ali sem funcionar. Nesse caso, ela não consegue se ligar ao substrato original, então a enzima ficaria inativada. Inibição irreversível, a enzima fica inativada. Foi que foi? Beleza. Já no caso da inibição alostérica, a coisa muda. Deixa eu pegar aqui outra coisa para fazer como exemplo. Aqui está um cadeado. Vamos imaginar que esse cadeado aqui ele é um inibidor alostérico dessa enzima. E essa enzima tem que ter essa forma aqui de C no sítio ativo para se ligar com o reagente original e fazer a reação acontecer. O inibidor alostérico ele não vai se ligar no sítio ativo da enzima, não é que nem o competitivo. Ele vai se ligar em outro sítio, se chama sítio alostérico, e quando esse inibidor alostérico se liga nesse sítio alostérico, ele vai gerar uma alteração tridimensional da enzima, que no caso aqui ela era um Czinho e agora ela ficou, sei lá, dessa forma. Eu pergunto para vocês, se a enzima ficar dessa forma aqui, ela consegue se ligar ao reagente original? Não consegue. Então o inibidor alostérico ele gera uma alteração tridimensional da enzima, inativa a enzima e impede que ela se ligue com o substrato original. Se nós removermos esse inibidor alostérico da enzima, do sítio alostérico, a enzima volta a adquirir a sua forma tridimensional original e a partir daí ela pode voltar a agir. Foi que foi? Então, inibição competitiva, o inibidor se liga ao sítio ativo. Inibição alostérica, o inibidor alostérico se liga em outro sítio. Se chama sítio alostérico. Inibidor alostérico altera a forma da enzima. Inibidor competitivo não altera a forma. O competitivo reversível se liga e se solta. A enzima continua sempre funcionando e você tem a reação ali podendo ser aumentada. O inibidor competitivo irreversível se liga e não se solta. Então, não é possível você conseguir aumentar essa atividade da reação, mesmo dando mais reagente. É um conceito complicado, isso é um pouco voodoo, mas você é um milhador profissional, rato do esgoto, vai conseguir fagocitar. Vamos tentar ver isso aqui com uma coisa mais ilustrativa. A gente tem aqui um caso de inibição competitiva, onde nós temos em azul a enzima urease e aqui o seu substrato original, que está em laranja, que é a ureia. O normal é ter ureia se ligando com a urease nessa região aqui que é o sítio ativo. Beleza, situação normal. Situação aqui com o inibidor. Essa molécula aqui, NBPT, é um inibidor competitivo. O que vai acontecer? Ele vai se ligar no sítio ativo aonde a ureia deveria se ligar. E se ele se ligar nesse sítio ativo, eu pergunto para vocês, a ureia consegue se ligar? Não consegue. Então, nesse caso, a reação estaria inibida. Porém, se ele for um inibidor reversível, ele se liga e eventualmente se solta. Então, se ele se soltar, existe a possibilidade de uma ureia que está ali de bobeira conseguir se ligar no sítio ativo e fazer a reação acontecer. Quando o inibidor é reversível, caso nós aumentemos a quantidade do substrato original, a gente consegue chegar na velocidade máxima da reação, mesmo que o inibidor esteja presente. Em termos de proporção. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma ureia e um inibidor, a enzima vai ter 50% de chance de se ligar à ureia ou ao inibidor. Então essa reação seria reduzida numa velocidade pela metade. Porém, se nós colocarmos um inibidor só e 1000 ureias, a chance da enzima se ligar à ureia é, sei lá, 99,9%. E de se ligar ao inibidor é 0,01%. Então, nesse caso, a velocidade da reação é quase máxima. Praticamente máxima. Por quê? Porque, eventualmente, o inibidor pode se ligar, pode se soltar da enzima, e aí, se você tem maior quantidade de substrato original, ele pode tomar conta daquele sítio e fazer a reação acontecer. Mas a pergunta é, se esse inibidor fosse irreversível, isso seria possível? Aí não seria. Por que não?
Porque se o inibidor se ligar e não soltar, não adianta, gente. Não adianta eu começar a colocar mais ureia. Se esse NBPT se ligar ali na enzima e não soltar mais, não vai adiantar botar mais ureia, porque o sítio está ocupado e não há como ficar livre mais uma vez. Então vamos supor, se nós tivermos 10 ureases e colocarmos 5 inibidores irreversíveis, teremos funcionando apenas 5 ureases. E aí vemos que mesmo que nós coloquemos 1 milhão de ureias, a velocidade máxima nunca, a original, nunca será alcançada. Por quê? 5 enzimas estão inativas e apenas 5 estão funcionando. Foi que foi? Beleza. Já no outro caso aqui, inibição não competitiva, perceba só, o sítio ativo é essa região aqui, ó. Aonde esse substrato aqui original, que é esse azulzinho claro, verde, sei lá, tem que se ligar. O vermelho é o inibidor alostérico, que não se liga no sítio ativo, ele se liga em outro sítio, que é o sítio alostérico, de inibição alostérica. Quando esse inibidor vermelho se liga no sítio alostérico, olha o que acontece com a forma do sítio ativo. Se altera. Com essa forma alterada, eu pergunto para vocês, humilhadores, o substrato original vai conseguir se ligar? Não vai. Então a enzima também se tornou inativa. Certo? Beleza. Só vai haver uma forma de conseguir fazer essa enzima voltar a ser ativa. Como? Removendo dali o inibidor alostérico. Se remover o inibidor, o sítio ativo volta a ter sua forma normal e aí sim, o substrato original pode se ligar lá e a reação pode acontecer. Foi que foi? Beleza. Então aqui um gráfico importante para a gente conseguir fagocitar. Numa inibição alostérica, ou num caso de inibição irreversível, sem o inibidor, a gente tem aqui ó, a curva sem inibidor com a sua velocidade máxima. Com o inibidor não competitivo alostérico ou competitivo irreversível, sempre a velocidade da reação vai diminuir. E por mais que nós aumentemos a quantidade de oferta de substrato, nunca será possível chegar de novo na velocidade máxima original. Por quê? Porque as enzimas estão se tornando inativas. O inibidor irreversível está lá e não solta, e o inibidor alostérico está lá e também não solta. Se nós dermos mais inibidor, olha lá, a velocidade máxima se reduz mais ainda. Foi que foi? Beleza. Então, inibição alostérica ou inibição irreversível, quanto mais inibidor, menor vai ser a velocidade máxima, mesmo que nós aumentemos a quantidade de substrato. Show de bola? Maravilha. Agora, no caso da competitiva, para a gente fechar aqui a última parte da aula, no caso da competitiva, repara aqui, em pretinho, nós temos a curva original. A velocidade máxima foi alcançada aqui, ó, numa concentração de praticamente 35 milimolar. Com o inibidor competitivo, a gente percebe que é mais difícil chegar na velocidade máxima. Demora mais tempo para chegar na velocidade máxima. Mas a velocidade máxima é alcançada numa concentração de 45 do substrato original. Por que isso é possível? Porque aqui, como o inibidor é reversível, se nós colocarmos mais substrato original, eles têm maior chance de ocupar a enzima. Então é como se fosse aquele exemplo da ureia com o inibidor. A gente colocou 1000 ureias e um inibidor. Tínhamos 99,9% de chance da ureia se ligar com a urease. Aqui, se nós aumentarmos a quantidade do substrato original, tem mais chance dele se ligar na enzima do que o inibidor reversível. Então, nesse caso de inibição reversível, é possível sim alcançar a velocidade máxima da reação, mesmo com o inibidor presente. Basta fazer o quê? Basta aumentar a quantidade do substrato original. E isso só acontece porque as enzimas continuam funcionando. É isso aí, humilhadores. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, segue meu Instagram, @piresbru. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, irmão, não se envolve. Chama que vem. Valeu. Abraço.